A graça e a paz do Senhor. Estamos meditando no livro de Atos, estamos no capítulo 5, hoje, versículos 34 a 42. Leio assim: Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nós terminamos pela manhã a mensagem de Atos, no versículo 33, quando nós lemos no versículo 33, porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Isso que nós ouvimos ali no julgamento. E os apóstolos estavam ali diante dessa deliberação. Vai haver um livramento inesperado naquele momento. Só que nem todo livramento é isento de sofrimento. Por outro lado, padecer, sofrer pela pregação do Evangelho desperta fervor. Os apóstolos vão ser surrados, mas mesmo assim não vão perder a alegria e o fervor de continuarem a servindo a Jesus. Por quê? Vou dar 3 respostas. A primeira delas, porque a perseguição e a aflição não podem interromper o avanço do Evangelho. Eles não pararam de pregar o Evangelho, mesmo não tendo a permissão do poder constituído, porque sabiam que era mais importante obedecer a Deus do que os homens. Eles não tinham permissão, era proibido pregar o Evangelho, mas pregavam a si mesmo. Pense um pouquinho no Brasil, aqui é permitido. E o que fazemos? Eles saíram dali e se reuniam no templo, diz a palavra de Deus. No templo dos judeus, no pórtico de Salomão. Havia muitas pessoas ali, era um lugar propício para pregar o Evangelho. Mas era também a reunião da igreja. Ali eles louvavam a Deus, ali eles oravam, estudavam a palavra de Deus, pregavam o Evangelho, mas não ficaram só ali. Saíram, foram pregar o Evangelho nas ruas, nas casas, nas esquinas, de casa em casa. Eles não ficaram apenas no templo, embora ali fosse um lugar público. Era o templo dos judeus. E havia muitas pessoas que não pertenciam ainda ao Evangelho, ao cristianismo que nascia ali. Eram ainda judeus, pessoas que buscavam a Deus porque estavam no templo,
mas não conheciam a Jesus. Hoje nós ficamos num templo nosso, onde a igreja se reúne. Nós somos o templo de Deus, e lá é o templo da igreja, nosso templo. Ficamos lá. Não é só lá. Nós não podemos ficar lá. Nós precisamos sair para todos os lugares, anunciar o Evangelho. Precisamos espalhar a semente santa. Nós precisamos ter perseverança, paciência no sofrimento, persistência e continuar pregando o Evangelho onde quer que estejamos. Se for na casa, se for na condução, se for no trabalho, na escola, em qualquer lugar onde estivermos, precisamos ser persistentes. Essa é a primeira resposta. Por que eles pregavam? Porque eram persistentes. Segundo lugar, porque quando nós testemunhamos, nós temos que saber de antemão que estamos enfrentando potestades, seja humanas, seja espirituais. Nós estamos afrontando esses poderes. E eles certamente vão se levantar. E nós não podemos parar, porque sabemos que eles vão se levantar contra a mensagem do Evangelho. A mensagem não precisa, não tem que ser agradável às pessoas. Ela pode ser agressiva se for o caso, porque ela incomoda os acomodados. Ela precisa ser verdadeira. E muitas vezes vai haver afronta. E precisa enfrentar as afrontas. Por isso é que eles pregavam o Evangelho. Os apóstolos estavam enfrentando as autoridades estabelecidas. Você pode perguntar, mas não tem que obedecer os poderes? Não foi por Deus estabelecido? Sim, desde que não entre em conflito com a palavra de Deus. Primeiro, obedecer a Deus. Devemos viver em obediência a Deus. E muitas vezes vamos entrar em conflito com as autoridades estabelecidas. Devemos entregar a nossa vida, gastar a nossa vida na pregação do Evangelho e, se for necessário, se for preciso, até entregar a própria vida. E a terceira resposta, porque eles pregavam o Evangelho, é porque eles confiaram em Deus a proteção da vida deles, sabendo que enfrentar a adversidade, mas estavam obedecendo a Deus. Deus tem maneiras maravilhosas de proteger o seu povo. Deus usou um anjo para tirar o Pedro e João da cadeia. Ele pode usar anjos. Ele pode usar a natureza, como Jesus repreendendo o mar, como Deus usando Moisés para abrir o mar vermelho. Deus pode usar a biodiversidade, animais, como usou a mula para falar com Balaão, para impedir que Balaão fosse lançar maldições sobre o povo de Israel que vinha pelo deserto. Assim como ele usou uma baleia para levar Jonas para pregar aos ninivitas. Deus usa quem ele quer. Deus usou Nabucodonosor para repreender o seu povo que vivia na idolatria. Mas também usou Ciro, que chamou de meu ungido, para dar liberdade ao povo que estava no cativeiro da Babilônia para voltar para Israel. E aqui ele usa Gamaliel. Este homem que se levanta, é a vez dele. Gamaliel era um fariseu. E quando falamos fariseu, que nos vem à mente é um homem hipócrita, que vive da aparência. Mas este fariseu era um homem diferente. O texto nos diz que ele era um homem sábio, doutor na lei, venerado por todo o povo. Era um homem diferente. Era desses homens que se afastavam das coisas do mundo para agradar a Deus. Ele dedicou a sua vida em obedecer à lei. Havia alguns homens assim. Gamaliel, pela sua fala, pela maneira com que nós lemos na Bíblia, quando ele se coloca, mostra gentileza, tolerância, manda que se retirem os apóstolos dali, e aí ele começa a usar
o seu argumento com respeito aos seus irmãos, com coerência na sua fala. É tão bonito ver uma pessoa falar assim. E nós percebemos pela palavra de Deus que ele era amado. Ele era um homem sincero. Eu tenho descrito o Sinédrio como um lugar terrível, de injustiça daqueles homens que se colocam ali como juízes. Assim como eles fizeram no julgamento de Jesus, seriam também injustos ao julgar aqueles homens. Mas não seria justo também da minha parte destacar alguns homens de valor ali dentro. Dentre eles nós temos o Nicodemos e o José de Arimateia, aqueles dois homens que foram tirar o corpo de Jesus da cruz, que eram do Sinédrio. Eram também ali dos principais da sinagoga. Também esse homem chamado Gamaliel. Quantos outros poderia haver? Quantas reuniões esses homens sinceros faziam em oração para mudar, quem sabe, aquele poder do Sinédrio? Gamaliel foi usado por Deus. Naquele momento, as suas palavras defendeu de morte os apóstolos. Eles estavam fazendo um julgamento injusto, mas Deus usou Gamaliel, e as palavras de Gamaliel, ou o conselho de Gamaliel, em vez de eu falar, eu prefiro ler na Bíblia. Foi assim: varões israelitas, verso 35, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Acabou. Verso 37. Depois deste levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Acabou. E agora, digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Se é de Deus, nada pode impedir. Alertou-os para não agirem contra Deus. Aí eu pergunto, essa obra é de Deus ou não é? Faz 2000 anos que Gamaliel disse isso, e ela só tem crescido. As outras têm fracassado. Quantos homens existem hoje como Teudas e Judas o Galileu, que se proclamam isso e aquilo, que tem a igreja no seu nome? Se não for de Deus, vai se desfazer. Eu quero concluir. A igreja cresce à maneira de Deus. Perfeita, forte, saudável. Aí você pode olhar para a nossa igreja e dizer, passamos algumas necessidades, dificuldades, temos escassez financeira. Mas quando a igreja faz a sua parte, Deus faz a parte dele. E nós temos visto Deus fazer essa parte. O que Deus faz é com ele. Sem dúvida, será sempre o melhor para a igreja. Deus pode usar quem Ele quiser. Pode usar homens como Gamaliel para favorecer o Evangelho. Poderá haver Gamaliel, poderá não haver Gamaliel, mas sempre haverá Deus em nosso favor. Sejamos corajosos em testemunhar de Cristo. E Deus mesmo nos fortalecerá com poder para continuarmos o ministério que Ele colocou em nossas mãos. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Abençoa o Teu povo, leva para casa, abençoa, Senhor, cuida do Teu povo em casa. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. O amor de Deus, a paz de Jesus Cristo
E a direção do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém.